Horizonte. Caio Jorge marcou os 33, marcou os 36. Saiu no segundo tempo, foi aplaudido. E está ajudando o Cruzeiro a pegar o ritmo na temporada. Ganhou do Vasco no fim de semana no Brasileirão. Agora ganha do Vila na Copa do Brasil. Está exausto lá o Marquinhos, já estava há algum tempo. Preocupação também com o William, que recebeu uma falta lá no final do jogo. E aí o Caio Jorge, personagem da partida, que nos 2 gols, Fábio Júnior, mostrou muito talento, né? Mostrou velocidade, mostrou drible, mostrou finalização, gabaritou em todos os repertórios. Exatamente, Rogério, gabaritou em todos os repertórios, principalmente na hora que chegou na frente do gol, né? Teve a tranquilidade necessária para poder marcar os gols e dar essa vitória para o Cruzeiro, que sabe, né, teoricamente sabe que ainda não tem nada definido, que precisa no segundo jogo também jogar da mesma forma e aumentar o seu nível. Comemora o Cruzeiro, comemora o torcedor do Cruzeiro. Daqui a 3 semanas o jogo está marcado para o Serra Dourada. Tem torcedor do Vila que acha que o time devia jogar no Oba, onde o Vila Nova tem um desempenho muito acima da média. Roger Cazé e Ludicianci, Cruzeiro vence 2-0. Rogério, o Diego Torres está aqui com a gente. Você entrou no segundo tempo, deu um gás, mas ainda não foi suficiente para tentar levantar ou diminuir, né, a vantagem do Cruzeiro. Como manter esse gás para o jogo de volta? Nada, ainda está aberto, né? Mas acho que o Cruzeiro fez um grande jogo, foi superior a gente e mereceu a vitória. Obrigada. Rogério, volto com você. Ele teve uma boa oportunidade no segundo tempo, criou uma boa oportunidade no segundo tempo. Você fica com imagens da festa que faz o torcedor do Cruzeiro, 27 mil torcedores, início de feriadão. É uma vitória cabulosa, um feriadão cabuloso para o Cruzeiro. Dá para dizer que o Cruzeiro vive um momento de ascensão, né, no seu futebol, no seu rendimento. Já oscilou nessa fase da melhora? Oscilou, mas claramente está melhorando o Cruzeiro, hein? Agora com o Leonardo Jardim chegando à sua 4ª vitória no comando do clube. Agora vai testar esse momento domingo num jogo importantíssimo contra o Flamengo dentro do Brasileiro. Então um jogo de provação, olha o Gabigol. Comandando a torcida. E no final do jogo costuma fazer aquelas palmas cabulosas, né? Os jogadores se organizam ali no campo e fazem a festa também com a torcida. É esse clima no Mineirão. Muito dessa melhora passa pela questão física também. Hoje o Leonardo Jardim conseguiu cuidar bem dos jogadores dele, né? Poupou alguns no primeiro tempo, lançou alguns titulares no segundo, mas aí tirou outros. Esse time se tornou um time muito intenso. Acho que essa foi a grande mudança que o Jardim conseguiu implementar. Olha lá, ali eles chamam a torcida para aquelas palmas. A festa que você vai ver agora no fim do jogo. O Cruzeiro honra a sua tradição na Copa do Brasil e estreia com vitória, derrotando o campeão goiano. 2 para o Cruzeiro, 0 para o Vila, 2 gols do Caio Jorge. Finalmente os jogadores vão aí sair do campo para conversar com você, hein, Roger Cazé? Exatamente, encomendei o Gabigol, vamos ver se colou. Cruzeiro que agora enfrenta o Flamengo. Vai ter casa cheia, hein? Domingo, finalzinho de feriado, Cruzeiro em 4º no Campeonato Brasileiro, Flamengo em 1º na Série A. O Vila Nova vai jogar seu próximo jogo também em Belo Horizonte, terça-feira, Série B contra o Atlético. Mais um dia feliz para o Cássio, né? Fez pelo menos uma grande defesa aí no segundo tempo, uma bola baixa, difícil, né? Trabalhou menos que em Uberlândia. Em Uberlândia foi o nome, talvez, da vitória do Cruzeiro sobre o Vasco no último domingo. A Raposa derrota o Tigrão na 3ª fase da Copa do Brasil. Rogério. Chegou a encomenda, Cazé? Chegou, deu certo, tá aqui o Gabigol. Que nota você daria para sua atuação hoje, Gabi? É difícil, né, dar nota. Precisamos ver os números depois. Mas me senti bem, acho que eu fui bem, o time ganhou. E no final também é isso que importa. No começo da Foi bem? Foi. Eu daria uma nota 8. Tá bom, então. Tô brincando, quase 10. O pessoal no início da temporada dizia que era você ou o Caio Jorge. Dá pra jogar os dois tranquilamente, né? Tem uma brincadeira que eu faço com meus amigos em casa. Eu falo que eu sou um jogador pouco carente, eu preciso de uma dupla. Então é muito bom jogar com ele, a gente conversa bastante. A gente já se encontrava no Santos pequenininho, então tem sido muito bom. Espero que a gente possa estar sempre junto ou separado
e podendo ajudar. Chegamos naquele momento da temporada da crescente notória do time. Sem dúvida, eu acho que o começo foi um pouco conturbado pra gente, né? A gente acabou trocando de treinador, depois veio outro treinador com a filosofia um pouco diferente. Você vê que ele não poupa, né? Ele escolhe dependendo do adversário. Então vai ter muita rotatividade no elenco. E no final o que importa é o Cruzeiro ganhar. Então a gente está se adaptando muito bem, treinando bastante para poder ganhar os jogos. Hoje é dia do trabalhador. Cadê? Ainda é. Dia do trabalhador. Trabalhar calado significa que tudo funciona? Cara, assim, eu sou muito tranquilo contra isso, sei da pressão que existe. Tem muitas pessoas que falam as coisas sem saber. Eu procuro trabalhar, mostrar meu futebol dentro do campo. Tenho tido bastante oportunidade. Ao meu ver, tenho ido bem, sou artilheiro do time da temporada. Tenho ajudado também. Tenho me sentido muito acolhido nos treinos, com a comissão, com a diretoria. Eu estou muito feliz, então espero continuar assim. E quando precisar de mim, eu vou estar pronto. Para encerrar, próximo jogo vai ser um reencontro massa. Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo, isso eu nunca vou esconder. É um time que está no meu coração, então eu espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença, né? Obrigado, Gabi, valeu. Rogério. O sorriso do Gabi voltou. Bom, Nação Celeste, tá aí, né? Vitória do Cruzeiro convincente, né? Uma vitória muito boa pra cima do Vila Nova. A gente sabe que é um nível competitivo bem abaixo, né, do que o Cruzeiro enfrenta numa Série A. Só que assim, rapaziada, o Grêmio pegou o CSA, perdeu. O Santos pegou a equipe do CRB, empatou em casa. O Atlético, um time de Série C, o Maringá, quase perde. Ali no finalzinho, um pênalti Mandrake não dado. Fluminense penou pra conseguir ganhar da Aparecidense em casa, né? Outro time que também tá lá na Série C. O Palmeiras pegou o Ceará, né? Acabou tendo um confronto mais complicado porque outro time de Série A venceu, mas venceu magrinho por 1-0. Flamengo, poupando muita gente, venceu o Botafogo da Paraíba também por 1-0, placar magrinho. Ou seja, cara, se você pegar ali os confrontos, é Botafogo e Cruzeiro que conseguiram abrir 2 gols de vantagem ou mais, né? No caso, o Botafogo venceu por 4-0 e o Cruzeiro por 2. Então tem que valorizar demais, apesar do nível de enfrentamento. O Cruzeiro fez um primeiro tempo muito interessante, se impôs no jogo em todo o momento. É aquele jogo que eu já vi o Cruzeiro enfrentar equipes desse nível recentemente. E quando eu falo recentemente, eu falo no início do ano, no Mineiro, no ano passado em alguns momentos. E o Cruzeiro não conseguia se impor. Eu cansei de ver isso, você também cansou. Foi diferente. O Cruzeiro foi lá, buscou o primeiro gol, conseguiu graças a uma jogadaça individual do Caio Jorge, depois não abaixou a guarda, conseguiu o segundo gol num passe pornográfico do Gabigol. Eu até fiquei na dúvida, será que o zagueiro desarmou o Gabigol? Ou ele deu aquele passe consciente pro Caio Jorge? Consciente, a câmera de trás mostrou e depois o Caio Jorge deixou o zagueirão no chão, deitado. E aí depois o Cruzeiro buscou o terceiro gol, não veio, mas assim, depois do segundo gol, o goleiro House do Vila deve ter feito pelo menos umas 3 defesas difíceis. Do cara defender e cair no chão assim, rapaziada, né? Deitado, porque realmente o Cruzeiro buscou. Segundo tempo, um jogo mais cadencioso. Aí o Vila teve um pouco mais ali de chegada à frente, não teve nenhuma grande oportunidade, uma só, né? Pra ser mais específico. E o Cruzeiro também teve as suas chances, né? No plural, algumas. Acabou não saindo nenhum gol, mas eu acho que no final das contas, resultado justo, merecido e o Cruzeiro em uma ascensão. Domingo é contra o Flamengo. Domingo é um teste muito interessante para o Cruzeiro nesse momento, nesse estágio, para o Leonardo Jardim e esse elenco. Bora ver o que acontece, mas a gente chega com uma confiança bem interessante. Nação, fechado? Deixa o like, comenta sobre essa vitória. Até a próxima. Tamo junto.